Hello! Estamos ao vivo. Nossa live de quarta. Voltamos, né? Todas as quartas, live para vocês com conteúdo direcionado para o desenvolvimento de vocês, tanto profissional quanto pessoal. E o tema que a gente vai falar hoje que é produtividade serve para os dois. Então a gente está aqui trazendo a nossa experiência de mais de 14 anos trabalhando com pessoas. E a gente quer contribuir na vida de vocês nesse sentido de fazer com que vocês se sintam mais produtivos. Enquanto o pessoal vai chegando, o Léo chegou aqui. Oi, Léo. Quanto tempo, bem-vindo. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, vai chegando, vamos mandar aviãozinho para os nossos colegas para que eles entrem também e aprendam a ser mais produtivos. Por quê? Né? Porque ser produtivo, querendo ou não é a gente dar conta de tudo. Olha só, ser produtivo não é dar conta de tudo. Ser produtivo é conseguir fazer a maior quantidade de coisas dentro do tempo que tu tem disponível que tu pode executar. Sem ficar igual uma barata tonta, correndo para um lado e para o outro. Oi, Camila, seja bem-vinda. Amanda também, bem-vinda. Enquanto a nossa convidada de hoje não chega, a Fê, eu tô mandando aqui para 10 pessoas. Pedir para vocês encaminharem também. O Instagram teve atualização, não sei se vocês sabem, agora a gente consegue dar uma curtida nos stories, né? Curtir os stories. Em vez de só reagir lá com os emojis, a gente consegue curtir no coraçãozinho que tem embaixo. Então agora até tudo estabilizar de novo, vai demorar um pouquinho. Então, enquanto isso, nós estamos aqui com 3 pessoas, provavelmente não foram notificadas que a live já começou. E aí tá chegando. Obrigada, Camila, por compartilhar. É bem importante, né? E a gente tá... E assim, né, Camila? Tu que tá no nosso curso, GPS, querendo ou não, hoje foi um dia que a gente falou sobre como ser mais produtivo, a gente falou de agenda, né? Ensinamos a usar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai trazer aí outras coisas também sobre produtividade. Vale a pena ficar aqui, que vai ser muito legal. Eu vou ver se eu consigo chamar a Fernanda, mas eu acho que ela ainda nem entrou aqui. Deixa eu ver. Pablo tá aqui também, bem-vindo, Pablo. Ainda não, a nossa convidada tá atrasada, cadê ela? Enquanto ela não chega, vamos fazer o seguinte. A gente tem, né, a mania não, de ser multitarefas, né, de estar sempre ali, eita, chegou, de fazer sempre muita coisa, né, e ser multitarefas, a gente acha que tá fazendo tudo, que tá sendo tudo ótimo e tal, mas, na verdade, tarefas te torna muito improdutivo, muito, mas assim, ó, muito mesmo, por quê? Porque tu começa uma coisa, vai fazer outra coisa e fica naquilo ali de vai, e quando vê, começou, não terminou, ficou pela metade, ou ficou ansioso porque tem um monte de coisas pendentes para fazer, né? Uma lista gigantesca de coisas para fazer. Nano, bem-vindo. Carlos aqui. Fê, bem-vinda. A nossa convidada chegou. Boa noite. Boa noite. Nossa parceira, né? Não é a convidada, é a nossa parceria. É a nossa live, né, Fê? Exatamente. Boa noite. Boa noite. Eu já tava falando um pouquinho enquanto o pessoal tá chegando, porque hoje tá bem lento, né? Tava contando pra eles ali da atualização, então tá tudo bem devagarinho hoje, normal. Mas nossa live vai ficar gravada, então quem quiser ver depois, né, pode assistir com calma. Vou mandar quem não aqui o agora vai ter oportunidade. Oi? Vou enviar aqui para algumas pessoas. Isso, eu também já enviei e o pessoal tá chegando. E aí, eu tava falando que no nosso GPS hoje a gente falou sobre produtividade, né, Fê? Mas a gente ensinou, é diferente, né? A gente falou, mas a gente deu lá no detalhinho como faz, né? Como faz lá. Porque assim, e uma coisa que o Joel J, eu sou muito fã desse cara. Aliás, eu recomendo todos vocês que sigam ele, porque ele, pra produtividade, pra falar assim de desempenho em tudo, ele é muito bom. E ele fala uma coisa, e faz muito sentido, né? Hoje eu tive um problema na empresa e eu tive que falar com a atendente lá de Curitiba da transportadora de ônibus, que vende a Urbis, que vende Vale Transporte, né? E aí
a menina dizia, olha, tu tem que entrar no site e fazer isso, e comprar, e pagar a taxa. Eu falei, tá, moça, mas assim, eu já fui no site, eu já olhei tudo, eu não achei essa taxa lá, em pagamento não tá. Como que eu faço? Não, moça, ou seja, ela não queria de jeito nenhum me falar aonde que eu tinha que clicar lá dentro do site, sabe assim? Não ensinou o detalhinho. E aí o que acontece? Tu tem que te virar. E a maioria dos mentores ou das pessoas que compartilham muitas vezes conteúdo, né, com as pessoas, não ensinam o detalhinho. Eles te falam o que tu tem que fazer, mas o detalhinho ali, eles não falam. E é o detalhinho que faz toda a diferença, porque é o passo a passo do que tu tem que fazer para construir, né, para realmente mudar, para conseguir enxergar o que pra gente é óbvio, né, que para ela era óbvio, para mim não era óbvio. Entende? Uma coisa tão simples, né? E isso acontece com tudo. Então, cuidado, olhem bem quem vocês estão seguindo, quem vocês estão acompanhando e perguntem para aprender a fazer as coisas no detalhinho. Isso vai tornar vocês também mais produtivos, tá? No nosso 8º encontro hoje, as meninas e os meninos, eles construíram a sua agenda extraordinária, né? Mas a construção da agenda extraordinária começou há 8 dias atrás, né? Quebrando crenças, encontrando propósito, talento. E quando tudo isso estava muito bem alinhado e muito claro, foi onde a gente ensinou a construção real dessa agenda extraordinária, né? Então, às vezes as pessoas pensam que criar uma agenda é simplesmente colocar no papel tudo aquilo que tem para fazer. E às vezes tem coisas para fazer que imagina que nem precisaria, né? Então, assim, acaba que superlotando o teu dia, né? E já peguei a deixa aqui e fui falando, né? Porque é bom lembrar, né, Jô, que existem duas diferenças muito grandes entre uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva, que é justamente o foco dessa nossa live, né? Uma pessoa ocupada é aquela pessoa que roda, 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 corre o dia inteiro, mas quando ela conclui o dia, ela ainda tem aquela sensação de que ainda tem muita coisa por fazer, de que não deu conta, né? Que ficou com vários afazeres por serem feitos. E uma pessoa produtiva é aquela que termina o dia sabendo que valeu a pena, que as coisas foram concluídas, que conseguiu realmente concluir aquilo que se predestinou a fazer, né? Então, existe uma grande diferença. Então, ter uma agenda lotada, ter um dia corrido, não significa que o teu dia vai ser produtivo, né? Então, tem uma diferença, assim, ó, muito grande, muito distante. Então, se tá faltando tempo, não é o tempo, né? Porque as mesmas 24 horas que tu tem é a que eu tenho. É como eu estou organizando e usando esse meu tempo para que ele seja realmente produtivo, né? Então, isso é um grande diferencial e é uma coisa que a gente tem batido muito aí na tecla com as pessoas que estão na mentoria, justamente para que elas consigam enxergar que a vida pode ser muito mais leve e muito mais produtiva ao mesmo tempo, né? Então. Ô, Fê, tu que trabalha já, né, há bastante tempo com produtividade, com equipe, né, com liderança, com gestão de pessoas, e gestão de pessoas exige, né, também tu entender, né, como que elas podem produzir mais, fazer mais e tudo isso. E eu tava falando antes ali, até o Léo complementou e comentou aqui, né, que isso acontece direto, acúmulo de funções e afazeres, né, essa organização é necessária. E é normal que a gente, nessa correria do dia a dia, né, como é que eu vou explicar assim, nesse movimento do mundo, né, de que tu tem que dar conta, que tu tem que fazer e tem que tal, a gente acaba se acumulando sendo muito multitarefas. Uhum. Né? E aí acaba ficando igual uma barata tonta, às vezes perdido e não sabe o que priorizar, né, como fazer. Se eu chegasse para ti hoje dizendo, olha, filho, eu tô assim, perdida, não sei por o que fazer, tô com a minha agenda, a gente nem combinou, tá? Eu pensei que ela vai me perguntar, meu Deus, vamos lá. Qual seria a primeira orientação que tu me daria em relação a isso? Assim, do que eu poderia fazer para começar a me sentir menos nervosa, estressada com esse monte de coisa que eu tenho para fazer? Eu creio que para que eu pudesse te ajudar, eu teria que primeiro ter uma clareza do que é tudo isso que tu tem para fazer e não consegue, né? Então, a primeira coisa que eu indicaria para uma pessoa que está extremamente perdida é que ela organizasse uma lista com todos os afazeres, tudo que para ela é prioridade, tudo aquilo que ela tem procrastinado, tem deixado para depois e não tem dado conta de fazer. Para daí, olhando para isso, a gente conseguisse dividir essa grande lista em listas menores por dia, para que dentro disso a gente conseguisse organizar na rotina delas.
né, dessa pessoa. Então, a primeira coisa é ter uma ciência, um conhecimento do que é tudo isso que eu tenho para fazer e não dou conta. Porque às vezes o tudo isso é muito pouco e para ti, por tu não conseguir fazer o pouco, se tornou muito grande. Então, a primeira coisa é realmente colocar no papel e ter a certeza do que é essa correria, né? Para onde que eu vou olhar? Para onde que eu vou Não, eu seguir, digo né? assim, né? A gente que tem a casa, tem, né, filho, tem uma estrutura pessoal e profissional, né? E querendo ou não, Uhum. é bastante coisa equilibrar todos esses pratos, né? Tem a vida amorosa, tem a vida com o filho, tem a casa, tem o trabalho, e aí tu fica ali fazendo malabarismo, né? Eu digo assim, de conseguir organizar tudo isso. É isso, fazer a lista das tarefas, das prioridades, daquilo que eu tenho dia a dia recorrente, e aí colocar em algum lugar isso, como é que tu orientaria? Eu colocaria tudo num papelzinho primeiro, ou usaria o aplicativo Google Keep, que a gente já tem compartilhado muito aqui. Colocaria tudo isso numa Uhum. lista, todos os meus afazeres. Depois disso, eu traria isso para a minha agenda. Colocaria ali o que é realmente pessoal, o que é. Porque olha só, uma coisa simples para a gente pensar, tá? De forma mais resumida. Nós temos 24 horas do nosso dia. Eu tenho, tu tem, todo mundo que está aqui tem 24 horas, certo? Sim. Dessas 24 horas, vamos supor que hoje, até a gente falou sobre isso lá na nossa mentoria, né? Vamos supor que nessas 24 horas, 8 horas, tu cumprisse horário de trabalho. Né? Então, 8 horas de trabalho, tu tem que das 8 às 18, vamos supor, pegar uma coisa bem básica, tu tem o teu trabalho a cumprir e tu não pode, é aquilo ali, tem que fazer. Ainda sobram 16 horas. Vamos supor que dessas 16 horas tu consiga dormir as tuas 8 horas, que é o que a gente precisa para o corpo e para a mente e para tudo, né? Ainda sobrariam 8 horas do meu dia. Então, assim, 8 horas do meu dia eu tenho a casa, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer os meus cursos, né? Quanto tempo eu preciso diariamente para cuidar da minha casa? Eu preciso de 8 horas ou 4 horas já é o suficiente? Olha, 4 horas cuidando da casa é tempo, né? Então vamos supor que vamos dar aí 4 horas de presente para que a gente tenha para ficar cuidando da casa, organizar tudo, filho, marido, deixar a comida toda pronta. Sobraram 4 horas. E aí, nessas 4 horas, eu posso resolver estudar, eu posso resolver colocar o meu serviço que está em dia, um projeto. Então, assim, como usar esses horários. Então, é dividir esse tempo que tu tem, ter ciência de tudo que tu tem que fazer. E uma coisa que pega muito pra gente que tem uns afazeres aí do lar e ainda talvez não tenha uma secretária do lar, né? É entender que a casa é um fluxo constante. Todos os dias a gente tem coisas para fazer, né? Então, a partir do momento em que existe um ecossistema, em que todo mundo participa, que a gente aprende a delegar, que todo mundo entende que cada um pode fazer um pouquinho, já tira um peso das minhas costas e já diminui um pouco, muito do meu tempo, né? Mas assim, vamos lá então, falando aí de casa que tu falou, né? Lavar roupa, preciso lavar roupa todo dia? Talvez eu lave todo dia porque eu tô acostumada a lavar roupa todo dia, já veio lá, minha mãe fazia, enfim. Por que eu não posso lavar roupa 3 vezes por semana? Né? Então, das minhas 4 horas que eu vou dispor para cuidar disso, 1 hora vai ser para isso. E pro meu estudo, eu preciso 30 minutos por dia dessas 4 horas que sobraram, é o suficiente para eu estudar. Então, aí dividindo, organizando. Não sei se era isso que tu queria saber, se a gente conseguiu se. Não, é isso, é isso. É porque quando a gente fala assim, sobra 4 horas, né? A gente cai na real que realmente são 4 horas que sobraria, mas que a maioria não tem essas 4 horas, porque ela sumiu no meio desse processo, de algum jeito ela sumiu. Uhum. Né? Eu levei mais tempo para fazer uma coisa do que outra, ou eu fiquei vendo televisão, ou dei atenção pro lugar errado, ou me dispersei com outras coisas, com o celular. Acabei ali, né, tomando um tempo que não era. Uhum. E agora a gente vai entrar numa parte bem importante, que é falar também do que rouba o nosso tempo, porque pensa, se tu trabalha 8 horas, ou para ti ou para alguém, o teu tempo é muito limitado. Então, tu tem que entender onde estão essas 4 horas. O que tu faz com elas que não te sobra tempo, nem às vezes para ler, nem para estudar, nem para nada, né? E já que a gente vai entrar agora, eu queria pedir para quem tá aqui encaminhar essa live pros amigos.
Manda o aviãozinho porque todo mundo merece ser mais produtivo. Todo mundo merece conseguir ter um dia onde se sinta realizado no final do dia e não ansioso porque amanhã tem um monte de coisa para fazer. Então, essa é a parte mais importante. Sejam generosos e eu sempre digo, aquilo que é bom para mim, eu quero para os outros também. Então, eu compartilho mesmo com todo mundo. Eu já mandei aqui os meus aviãozinhos, vou mandar mais. E convidem os amigos de vocês para que o Instagram entregue essa live para mais pessoas. Esse conteúdo é muito rico. Hoje na mentoria fez muito sentido para quem estava lá. A gente já recebeu um monte de depoimento do pessoal falando que está se sentindo mais leve, está se sentindo mais feliz por estar conseguindo enxergar que está sobrando tempo, está conseguindo fazer tudo. Então, realmente é maravilhoso. Então, primeiro de tudo é trabalhar com essas listas, que é uma coisa que eu sempre falo e sempre vou falar, porque as listas, elas te dão uma visão clara do que tu tem para fazer, né? A gente chama aí de listas de prioridades, então tu faz uma grande lista. Hoje tive um dia mais produtivo, graças a essas... Ó, ela participou da aula, mas aí foi assim, né? Um compilado aí de coisas, né? Foi um conteúdo denso, mas muito claro. Mas aos poucos, se fizer um pouquinho todo dia, a gente chega lá, né? Então, trabalhar com essas listas de prioridades, daquilo que tu precisas. Pega um papel e determina tudo que tu tem para fazer na tua semana e tu não tá conseguindo. Depois pega essa lista e divide aí nos 5, 6, 7 dias na semana que nós temos e faz aí 5 itens por dia. Pensa que tu roda o dia todo e tu não consegue concluir um. Se tu conclui 5, gente, é uma vitória muito grande, né? Então já foi. Depois eu vou transportar tudo isso para onde? Para minha agenda, com clareza. O que eu tenho ali de compromissos fixos, claros, que eu tenho que cumprir horário, que eu tenho que estudar, tudo que eu tenho para fazer. Vou colocar essas minhas atividades diárias ali também. E eu vou dizer para vocês que quando vocês olharem para essa agenda, mostra a tua aí, mostra a tua de papel. Só dá uma mostradinha rápida assim para te peguei, né? Você peguei. Então, depois tudo isso vai para essa agenda. Olha só, papel, não precisou nem de uma agenda física de papel, não precisou usar o Google Agenda. É simples, ela pegou um papel e dividiu, né? E criou uma rotina nos períodos, com horário, com blocos e colocou ali tudo que ela realmente tinha para fazer. E aí ali ela vai tendo uma visão clara do que tem que ser cumprido no dia, né? Então tudo é questão de organização. Tá, mas aí aquelas 4 horas que sobraram dessa tua conta, eu não encontro. Essas 4 horas eu não encontro, eu não sei o que aconteceu, ela some, não sobra tempo pra nada, nem pra mim, nem pra fazer um skincare. O que é? O que eu faço? O que eu tô fazendo com essas horas? Então, foi o que eu acabei de falar. A pessoa não tá enxergando que ela tem 4 horas sobrando porque ela não tá tendo clareza nas atividades que ela precisa fazer. Então, é colocar... Fala. Eu ia falar dos ladrões de tempo, que a gente tem os ladrões de tempo também, que eles não estão inclusos nem numa... Tipo, tu não tira nem uma horinha pra eles. Eles estão dissolvidos durante o nosso dia. Não, eles precisam estar nessas 4 horas que sobraram, né? Então, tu vai pegar... Vamos lá, sobrou 4 horas, só que dessas 4 horas, 1 hora tu tirou para estudar, para fazer um curso, para fazer leituras, para se melhorar o teu intelecto, para cuidar do teu espiritual, sobraram 3 horas. Dessas 3 horas, tu pode tirar 1 hora, olha quanto tempo, 1 hora fixa, 1 hora certa, para olhar as tuas redes sociais, olhar o teu Instagram, olhar o teu WhatsApp, olhar o teu Facebook, alimentar, colocar ali o que é importante para ti, para o teu trabalho, para o teu negócio, para a tua vida, ao invés de a gente perder 4, 5 horas rodando os stories de um lado para o outro sem saber o que está fazendo. O grande problema é quando a gente resolve usar uma rede social sem saber o que foi fazer ali. Aí eu abri o meu Instagram por abrir para olhar lá, vamos supor, a Camila, o que a Camila colocou. Só que da Camila eu fui pro Fernando, do Fernando eu fui ali pra Maria Luísa, e quando eu vi os stories de todo mundo e eu não fiz o que eu entrei para fazer. Então, se eu não tiver claro o que eu vou fazer nessa minha 1 hora de utilização nas redes sociais, eu vou entrar 1 hora, eu vou ficar 3, 4 horas e eu não vou fazer nada e eu só vou perder tempo olhando a vida dos outros, tá? E é difícil, por isso que a gente chama de ladrões de tempo.
Porque além, é claro, das redes sociais, a gente tem aí novelas, filmes, Netflix, não que não é para assistir, assistam, mas com isso também determinado, sabe? Eu tenho um dia na minha semana, eu tiro 1, 2 horas, sei lá, e sento ali com meu marido ou sozinha e vou pegar minha pipoca e vou assistir um filme, né? Eu assisto filmes com propósitos, eu gosto de assistir coisas que linkem com aquilo que eu quero aprender, eu tenho muito disso. Mas lá uma vez ou outra eu assisto lá um filme desses que meu marido gosta, que não faz muito sentido para satisfazer e assistir junto com ele, entrar nessa brincadeira e é gostoso, é legal, mas eu não perco horas fazendo isso, né? Eu tenho o tempo certo para isso. Então, as redes sociais hoje, ela é um dos nossos maiores vilões e ladrões do tempo. É uma das partes mais complicadas de se disciplinar, porque a gente perde muito tempo olhando o que não deve. E eu até compartilhei hoje, vou compartilhar de novo para quem não consegue ter essa disciplina. Existem formas, né? Acho que tem até no próprio iPhone, né? No Instagram tem como bloquear a utilização do Instagram, como O Instagram determinar... te avisa. Tu coloca quanto tempo tu quer passar ali olhando a rede social e quando dá aquele tempo, ele te notifica. Por exemplo, o meu limite é 1 hora por dia. E aí ele notifica, quando dá 1 hora, ele notifica que eu tô 1 hora ali. Tá. Ele Hoje a gente tá na live, daí ele vai... mas te permite continuar usando. Ele não bloqueia. Tá. Ele Não, só avisa. não dá certo. Para pessoa que não consegue ter disciplina, que tá viciada nas redes sociais e perde o tempo, terminou o teu dia, tu não sabe onde tu perdeu o teu tempo, pode pegar o teu celular que foi nas redes sociais, tá? Ou foi assistindo, vendo alguma coisa, mas rede social é o maior vilão de ladrão de tempo. Uhum. Tem um aplicativo chamado App Block. Eu gosto dele, eu conheci ele há uns 2 anos atrás, até mais, acho que 3. E era bem engraçado, porque tinha equipe, chegava em casa, ficava até 11 horas da noite respondendo as meninas e tal. E aí eu me perdia no celular e dali já ia pro Instagram, aquela coisa toda. E eu não conseguia ter disciplina para não fazer isso. Eu me sentia disponível e eu não conseguia quebrar essa disponibilidade. Então eu descobri esse aplicativo ali, dei uma fuçada, descobri esse App Block. E aí instalei e defini horários em que algumas redes sociais funcionariam. Então, por exemplo, naquela época eu decidi que o meu Instagram, o meu WhatsApp, o meu Facebook, 9 horas da noite eles paravam de funcionar. Eu lembro que naquela época, em 1 hora, eu tentei acessar o meu Instagram 16 vezes. 16 vezes eu tentei acessar, sabendo que eu tinha colocado esse aplicativo, e ele me dizia: você não tem permissão para acessar esse aplicativo nesse momento. E daqui a pouco o vício era tão grande que eu estava lá de novo 16 vezes. Agora tu imagina se eu tivesse conseguido acessar, o quanto tempo eu teria perdido ali, né? Então, depois eu descobri que eu podia, que eu distribuía horários. Então, eu liberava para que do meio-dia às 2 eu respondia as pessoas no WhatsApp. Eu fui determinando horários em que ele me permitia fazer isso. E com isso, eu consegui colocar tudo isso que estava atrasado em dia, consegui criar essa produtividade e hoje eu consigo dominar essa ferramenta. Eu não preciso mais colocar o aplicativo bloqueando para que eu não possa usar. Mas até para que isso acontecesse, eu precisei de ajuda. Então, assim como aconteceu comigo, que já sabia tudo o que fazer e não conseguia, é o que acontece com a grande maioria, né? Então, a gente tem aí o WhatsApp Business, que nos ajuda a trabalhar. Ele serve como uma secretária. Ele manda, se a pessoa vai te mandar uma mensagem, ele pode responder por ti, né? Com mensagens curtas, que eu te respondo em seguida. Enfim, tu bota o que tu quiser. Tu pode botar mensagem de ausência, tu pode botar uma mensagem de saudação. Então, assim, ele já tá trabalhando por ti. A pessoa já vai dizer o que quer. Então, a gente fica muito louco em querer responder na hora. Hoje em dia não pode mais aparecer 2 risquinhos azuis que as pessoas piram, né? Então, entender que a gente precisa dominar isso. Como a gente não consegue, esses aplicativos existem para isso, né? Aqui fizeram, lembra que eu abri uma caixinha de perguntas, tu também, né? E numa delas, ele respondeu assim, era assim, o que tá te impedindo de ser mais produtivo? Qual o teu maior desafio em relação à produtividade? Essa foi a minha pergunta. E aí ele respondeu assim, ó. Eita, acabou de sair aqui, velho. Cadê? Aqui. Ele respondeu assim, ó. Distrações. O WhatsApp, por exemplo, é ferramenta de trabalho, mas tem hora que só no modo avião para dar conta.
Ou Então, seja, ele tem que colocar no modo avião para parar de apitar, porque querendo ou não, acaba sendo o quê? Talvez multitarefas, quer resolver tudo, quer fazer tudo e não consegue concentrar, é. né? É o ladrão do tempo que tu estava falando ali. Então, o WhatsApp, quando profissional, que eu acho que é esse caso, né, que tem que ficar respondendo os clientes, a primeira coisa é tu ter o WhatsApp Business, tu tem que ter, que é um WhatsApp profissional, comercial, e tu coloca os teus horários de atendimento ali. Então, quando a cliente te chamar, já vai estar claro os horários que tu atende, né, os horários que tu responde, e tu pode, ao invés de colocar em modo avião, colocar essas respostas automáticas, sem que a pessoa perceba que aquilo é automático. Tu vai colocar isso de uma forma leve. Oi, Joana, já te respondo em seguida. Da Joana não dá, porque daí não vai ser só todo mundo Joana, né? Mas dá para colocar mensagens que sirvam para várias pessoas e que elas entendam o que tu vai responder em seguida, né? Uma pessoa que te procurou pela primeira vez através do teu WhatsApp ali, né? Que é um produto teu. Tu podes colocar uma mensagem de saudação e ela automaticamente, nessa mensagem de saudação, tu já vai dizer o que precisa. Por exemplo, eu tenho lá na minha bio um link para o meu trabalho de consultoria de imagem e que quando a pessoa entra através daquele link, ela já recebe uma mensagem dizendo para colocar, né, o nome de quem sou eu, da onde eu sou e o que eu preciso. Então ela já me responde e em seguida ela recebe uma outra resposta que eu vou responder em seguida. Então assim, é ter disciplina para isso. Talvez também possa ser, a tua demanda tá tão grande que tu tem que ter uma secretária virtual, uma pessoa só para responder o teu WhatsApp. Só para cuidar disso, né? Então, às vezes a gente quer dar conta de tudo, ao invés de eu estar lá alimentando uma rede social, de eu estar fazendo um pós-venda para as minhas clientes, eu quero estar ali respondendo coisas que alguém poderia estar fazendo isso por mim. E tá acontecendo muito isso agora com as manicures. Eu não sei se vocês já viram, mas as manicures e maquiadoras, elas estão muito migrando para as secretárias virtuais, né? Pessoas que trabalham com esse intuito e que estão ali para cuidar da tua agenda. Então, assim, se o teu cliente está ciente do teu horário de atendimento, se o teu cliente está ciente do horário que tu vai responder, tu não precisa ficar na aflição de responder naquela hora, sabe? Então, vai mais de eu me disciplinar em como eu quero disciplinar o meu cliente, sabe? Essa necessidade também de querer dar conta de tudo, né? De não deixar as pessoas esperando, fala também sobre ti, sobre algumas crenças ali que tu tens relacionadas a ti como pessoa. A gente não precisa estar ali o tempo todo nessa disponibilidade, deixando coisas que são importantes, né? Deixando coisas prioritárias e importantes para atender essa demanda, que é uma demanda que, né? Talvez poderia ter uma atenção em um outro momento. Exatamente. Mas no modo avião funciona, desde que tu também comunique, olha, funciona. Né? Eu sempre faço, quando eu preciso me focar aqui, que é uma planilha, números e tal, eu sempre digo, olha, vou ficar ausente 1 horinha, daqui a 1 hora eu retorno e tal. Então, sabe, eu já comunico para ninguém ficar me atucanando, senão eu não consigo trabalhar. O que eu percebo assim, né? Uma coisa bem bacana, quem trabalha através do WhatsApp, que hoje em dia é praticamente todo mundo, é a pessoa ter uma conta comercial e ter um telefone pessoal, certo? Essa conta comercial, ela vai ter horário de atendimento e se chamar fora daquele horário, não vai ser atendida, vai receber uma mensagem em relação a isso, né? E ter o teu pessoal para ti realmente se contactar com as pessoas que tu não vai ter um horário disponível, né, específico para isso. O que eu penso que não deve acontecer é uma cliente te procurar e não obter nenhuma resposta porque tu só vai responder quando tu quiser. Aí não. Mas quando as regras estiverem claras, tu não tem que se preocupar com isso, porque ela já entendeu como que vai acontecer. Então, ter 2 números, um número comercial e um número pessoal, ajuda muito. Mas as minhas clientes já estão vinculadas no meu número pessoal. Não tem problema. Começa a responder com um comercial e já nessa resposta pedir para elas irem adicionando esse número comercial e já ir migrando. E vai migrando, porque se eu quero trabalhar, por exemplo, com lista de transmissão e outras coisas, ela precisa ter o meu contato no WhatsApp dela registrado, né? Claro. Então eu não preciso trocar de uma hora para outra, eu vou migrando. Ela mandou no meu pessoal, eu respondo com o comercial. Ó, esse agora é o meu número atual, né? Favor atualizar esse novo número, certo? E aí, com isso, quando ela entrar em contato, ela vai ter ciência do teu horário de atendimento. Então, eu acho que tá mais nisso.
em disciplinar o teu cliente para o teu atendimento para que tu consiga produzir também, porque senão tu vai ficar o dia inteiro fazendo isso, Nesse né? caso né, Fê? E a gente tem uma outra pergunta também aqui, que é essa aqui, ó. Que a gente já falou um pouquinho ali, que é assim, qual era a maior dificuldade, o maior desafio? Estabelecer uma agenda de atividades, vista que estou trabalhando para mim. Ou seja, ela é autônoma, tem o negócio dela, e aí ela tá com dificuldade de conseguir organizar, dividir as tarefas, porque ela trabalha para ela. Então ela tem a sensação de que ela tem que estar sempre trabalhando. Que, né, enfim, responde cliente a toda hora, fica trabalhando até tarde. Qual é a tua orientação nesse caso? Vida de empreendedora, né? É assim, né? Essa loucura, a gente quer dar conta de tudo o tempo todo. Então, a minha dica é a que eu já falei, né? O que a gente está falando a todo momento é tu definir os teus horários, o teu horário de trabalho. Porque assim, por mais que tu empreenda, por mais que o teu negócio seja no digital, que o teu negócio seja online, tem que ter um horário de trabalho. Porque se tu não tem um horário de trabalho, tu vai virar refém do teu trabalho. E aí, cadê o tempo para a família? Cadê o tempo para você se cuidar? Para você estar ali em contato com a tua autoimagem, né? Como que tá o teu tempo para as pessoas que estão convivendo contigo? Para tudo isso que nós falamos, para os estudos, para o intelecto, para o espiritual. Então, assim, não é porque eu empreendo que eu trabalho para mim e eu tô aqui no online que eu vou fazer isso 24 horas do meu dia, né? Então, a primeira coisa é definir o teu horário de trabalho. Tu já definiu o que tu faz, já definisse tudo, teus clientes, tua persona, enfim, tudo. Agora é definir o teu horário de trabalho e deixar claro que esse é o horário que tu vai trabalhar, né? Porque a nossa cabeça é muito difícil desconectar, né? Não significa que tu escolher um horário de trabalho, tu vai parar de pensar sobre isso. Mas tu vai conseguir fazer outras coisas no horário que tu não estiver atendendo. Né? Então é primordial tu definir teu horário de trabalho e trazer isso para tua agenda. Que horário tu responde a cliente, que horário tu divulga os teus produtos, né? Que horário tu faz o teu pós-venda, definir horário para tudo. É igual se tu tem se tu tens uma empresa, tens um colaborador. Esse teu colaborador, ele vai ter um horário a cumprir, né? Ele vai estar trabalhando naquele horário, ele não vai estar grudado no WhatsApp conversando com os amigos, ele não vai estar. E tu sabe, Fê, na verdade também, saber quais são as atividades, né, que tu tem que fazer. Porque senão tu fica naquela, pois é, tem isso, tem aquilo, tem isso. Então tu falou ali, né, atender o cliente, dar um retorno, né, comprar produto, enviar produto, tudo isso são tarefas de empreendedor normal, só que se tu não tem mapeado e não tens uma organização para isso, tu não consegue dar conta, né? Pode falar. Oi, Neide, boa noite. E aonde que entra essa organização? Na tua lista de prioridades. Né? Hoje, vamos supor, agora eu vou desconectar, vou cuidar da minha vida pessoal. O que eu tenho amanhã para fazer do meu negócio? A Fernanda. A Fernanda tem que criar um Reels, tem que entrar em contato com a cliente tal, tem que... Sabe? É saber dentro do teu negócio o que tu tem que fazer amanhã. É um pós-venda, é abordagem de novos clientes, é indicação, é orientar alguém que te ajude. Então, realmente ter clareza de tudo que envolve o teu negócio, de todas as tuas atividades e ter clareza do que tu vai fazer todos os dias. E aí, ter horário para isso, né? O horário que tu para, por exemplo, que horário que tu para almoçar? Que horário que tu para descansar, né? Não existe. Senão nem isso, né? Senão nem isso tu faz, né? Não faz. Gente, a coisa mais louca é quando eu vejo alguém que... Eu já passei por isso que eu já posso falar com propriedade. A coisa mais louca é quando eu vejo alguém no carro comendo tipo um ovo cozido, qualquer coisa que seja. Ai, tá tão corrido que eu nem consegui parar para comer, tô aqui comendo um lanchinho. O que é isso? Nós empreendemos para mandar no nosso tempo, para ter flexibilidade, para ser dona do nosso negócio. Se tu não tá conseguindo parar nem para almoçar, tá faltando administração. Né? Tá faltando organização. É só isso. É a organização. Assim, ó, tu falou tudo, mas sem dar, digamos assim, as palavras, né? Eu costumo dizer que para ti ser produtivo, tu tem que se organizar, ou seja, saber quais são as tarefas, ter a lista, ter clareza do que realmente tu tem para fazer, do que é importante, o que é relevante, o que é delegável, o que não é. Controlar isso de alguma maneira, né? Que é isso, né? Saber medir, saber o horário,
saber como controlar e dividir em tempo, né? Uma coisa bem importante que a gente não faz, no caso ali do controle, por exemplo, é tirar a notificação do celular. Eu não tenho. Quando vem notificação de chegou uma mensagem ou um e-mail, pronto, já é um gatilho para te ir lá olhar e pegar o telefone e fugir. Né? Então, até isso perde o foco. Então, a gente precisa ter controle das tarefas. Quando tá fazendo uma coisa, é aquilo ali. Controla o teu tempo de produtividade naquilo ali. Mas o primeiro passo é o essencial de tudo, né? Então, assim, é estabelecer, é organizar e estabelecer em que momento do teu dia tu vai fazer cada coisa. Porque quem atende no comercial, né, Fê? Às vezes, 10 horas da noite, tem gente mandando assim, eu quero comprar tal coisa. Oi, Rê, bem-vinda. Bruna também. Quero comprar tal... E aí, eu quero. 10 horas da noite, tu pensa, atendo ou não atendo? Vou vender, não vou vender. Se eu deixar pra amanhã, ela desiste. Vou vender, sabe? E aí, aquela ansiedade que a gente já viveu. Só que tem que ver o que se tá compensando isso ou não tá compensando. Porque às vezes tu vai gastar um tempo, dar uma atenção. E no final, a pessoa não vai nem comprar de ti. Entende? Não. Então, assim, porque não é profissional também. Tu tá lá 10 horas da noite, 11 horas da noite trocando mensagem, né? Não é profissional. Percebe se o lojista, depois das 18 horas, vai lá abrir a loja para atender um cliente que quer uma blusinha. Não vai. Porque o horário de trabalho é amanhã, 8 horas da manhã, entende? Então, assim, o WhatsApp Business, tu pode colocar um horário de ausência. A partir de 6 horas da noite, as pessoas vão receber essa mensagem. Que amanhã eu entro em contato, sabe? Então, Quê? Ó, vou mostrar, que é aqui, ó. Esse é meu WhatsApp Business. Ela mandou mensagem, era 18h35. Tá aqui, ó. Resposta automática. Exatamente. Tá Boa bem? noite, Tati. Agradecemos sua mensagem. Não estamos disponíveis nesse momento. Horário de atendimento de tal a tal. Respondemos assim que possível. Pronto. Então ela Agora já sabe. sim, ó. Vamos supor, tá? Vamos dar mais uma diquinha. Mais uma diquinha aqui. Que eu tenho que hoje tirar 1 hora para responder todas as minhas clientes. 1 hora eu tiro para responder todas as minhas clientes. Só que eu não tirei as notificações, como tu falou, eu não fiz nenhum bloqueio de ladrão de tempo e eu não consigo focar, porque eu tô aqui e quero fazer 1000 coisas. Existe um método chamado Pomodoro, que eu acho incrível. Tu vai instalar esse aplicativo no teu celular. O Pomodoro é como se fosse aquele reloginho que a gente deixa na cozinha quando vai assar alguma coisa no forno, assim, que ele desperta. Ele tem um formatinho de tomate. Tu sabe porque tu também usa, óbvio, né? Então, tu vai acionar esse Pomodoro. É 25 minutos, é 30 minutos, é 1 hora. Ele é um hiperfoco. Ele vai ficar tic-tac, tic-tac. Pode ficar bem baixinho que não vai te incomodar. E no horário, no tempo que tu colocou, ele vai despertar. Quando ele despertar, tu já sabe que tu fez 1 hora do teu trabalho e que agora tu tá livre para seguir para uma outra atividade. Então, é foco naquilo que tu tem que fazer. Sabe por que os cavalos usam aquele negócio aqui? Para olhar sempre para frente. E é isso que a gente tem que fazer. Tirar tudo que tira a nossa atenção, né? Tudo aquilo que impede que a gente consiga olhar com foco para aquilo que tem que ser feito. Então, ter clareza. Se tu tem clareza, objetivo, né? Sabe o porquê que tu tá fazendo o que tem que ser feito, tu não vai ter medo de uma cliente que talvez vai comprar uma blusinha com outra pessoa, ou uma calça, ou vai procurar um serviço de uma outra pessoa porque tu não respondeu naquele momento. O que a gente tem que pensar é esse tipo de cliente que eu quero pro meu negócio, né? Isso. Então, E também assim, né, Fê? Ser produtivo não é tu sair fazendo tudo. Porque agora eu quero ser mais produtiva. Então é porque agora eu não tô dando conta de tudo. Então eu tô sendo improdutiva. Não é isso. Não. Ser produtiva é tu ter qualidade no que tu tá fazendo e tu conseguir concluir as demandas que tu estabeleceu dentro daquele tempo que tá estabelecido. Só que se nem isso tá estabelecido, tu se sente totalmente frustrado no final do dia. E sempre ansioso com as demandas que vai vir no dia seguinte, né? Que tem coisa, ai meu Deus, tem coisa para fazer. Por quê? Porque não está organizado, não está claro, né? Pode falar. Uma coisa bem simples para uma reflexão para ser feita, tá? Eu sou empreendedora, eu trabalho para mim, eu não tenho ninguém me cobrando nada. Eu trabalho exclusivamente para mim. Nem todos os dias eu tenho atendimento externo. Às vezes os meus atendimentos são online, né? Às vezes é a organização de outras coisas que eu preciso fazer para entrega para os meus clientes. Eu poderia acordar 10 horas da manhã? Ué, né?
Eu decidi que era acordar 10 horas, o que tem acordar 10 horas? Aí chega 2 horas da tarde, tô terminando de almoçar, e aí quando eu vejo eu não fiz nada. Mas não, eu tenho o meu horário. Eu acordo às 18, né? Agora eu tô acordando um pouquinho mais cedo ainda por causa do nosso clube, então eu acordo ali 5h30, 15 para as 6, que foi até melhor que eu acordei mais cedo ainda, mas o meu horário era 6 horas da manhã. Eu sei o horário que eu faço o meu momento, os meus rotineiros de trabalhar a minha mente, o meu momento de gratidão, o horário que eu faço minha atividade física. E aí eu sei que 9 horas eu tô totalmente prontinha pro meu trabalho. E se tu vir aqui em casa, eu acordo e 9 horas eu tô pronta para fazer o que eu quiser. Se uma cliente me chamar e eu decidir que eu vou lá atender, eu não preciso me arrumar, eu tô pronta, sabe? Se eu precisasse fazer uma videochamada, eu tô pronta, porque a gente tem clareza que esse é o meu horário de trabalho, porque eu defini que 11h30 eu vou estar pegando meu pequeno que está fazendo adaptação na escola e eu vou ficar com ele, ele vai almoçar. Então, é toda uma rotina que tu cria. Então, porque assim, a pessoa produtiva, ela tá fazendo uma tarefa, mas ela sabe já que depois disso já tem um próximo passo e ela já tá ciente do que ela vai fazer depois. Embora ela Exatamente. saiba que ela vai ter que fazer aqui, então é um planejamento. A pessoa Uhum. ocupada é aquela que executa tarefas, às vezes aparecem imprevistos e ela fica igual uma barata tonta, por quê? Porque ela não tem nada organizado. Então ela não é Uhum. produtiva, ela é ocupada. E Isso. caraca, meu, muita gente é ocupada. A Uhum. maioria das pessoas que tem dor de barriga no outro dia é porque ela é ocupada. Passou o dia, não terminou, não focou, não resolveu e continua ocupada. Tu sabe que hoje me falaram bem assim, ó. E até uma mentorada nossa. Ela falou assim pra mim, guria, que loucura! Hoje o meu dia virou do avesso, foi uma loucura, uma correria. Como é que faz para dar conta de tudo? Porque mudou tudo. Quando tu tem tudo muito bem organizado, já existe uma margem de 20% daquilo que pode acontecer de emergencial para te ter essa mudança, para te conseguir concluir o teu dia com pelo menos 80% de tudo concluído. Se tu não tem isso organizado, vai acontecer essa loucura. Tu vai sair dizendo sim para todo mundo, mudando a tua agenda, tu não dá importância pro teu horário, tu não dá valor pro teu dia, pro teu horário. O que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo, tu não dá valor para isso e sai mudando tudo. Quando tu tem tudo organizado, tu vai saber que ficou ali 20% sobrando, porque se acontecer algo que tu queiras incluir no teu dia, tu consegue. Sabe? Se a pessoa tem que mudar tudo de uma hora para outra, isso acontece com frequência, claro que sim, pode acontecer um problema de saúde contigo, com teu filho. Às vezes pode ser uma coisa que foge do teu controle. Mas se tá tudo organizado, tudo bem, tá tudo certo. Agora, tu mudar o tempo inteiro a tua rotina é porque não tá clara. É, Não tá escrito, não tá desenhado, tu não vê, tu não tem clareza, sabe? Essa falta de clareza é o que acontece tudo isso e daí vem a procrastinação, né? Com 100% de procrastinação, né? É então, o onde tudo acontece. principal passo para quem está aqui hoje e que disse ali que quer ser mais produtivo, porque a era como tornar a minha vida mais produtiva, né? Então é essa, é ter a clareza das tarefas que são essenciais do teu dia, como fixas, né? Despesas fixas, eu ia falar. Rotinas fixas e ter clareza de tudo aquilo que tu tens que desenvolver dentro do teu dia, no trabalho ou em casa, isso, fazendo listas. Primeiro passo, né, Isso. Fê? É trazer à Primeiro tona passo. que tem uma Eu tô coisa, né? logada aqui, ó, eu tô logada aqui, não posso mostrar para vocês, mas eu uso o Google Keep e o meu Google Keep tem a minha lista dos meus rotineiros, tudo que eu faço ao acordar, tem a minha lista de prioridades do meu dia, o que eu tenho para fazer do meu negócio. Tem uma outra lista que é de atendimento às minhas clientes, produto, coisas dessas que eu preciso resolver, e eu vou dando ok em tudo que vai sendo concluído, e eu sei que o dia que eu não consigo concluir 100%, a primeira coisinha que talvez tenha faltado fica para o dia seguinte. Então, eu organizo o meu dia, eu tenho clareza. Se a Joana me liga e precisa tomar um café comigo de urgência, eu vou dizer, amiga, infelizmente eu não consigo, a minha agenda já está organizada para outra coisa. Mas amanhã eu consigo, né? Um horário tal para a gente estar se encontrando. Por quê? Porque eu tenho clareza que a minha agenda é muito valiosa e que o meu tempo ele vale muito, né? Então eu não vou sair mudando tudo de uma hora para outra.
né? Exatamente. E aí, essas 4 horas que sobram do dia, aonde que você está colocando, né? Olha esse tempo que é o nosso bem mais precioso que não volta. Aonde que você está colocando essas 4 horas, gente? Pensa nisso, né? E toma a decisão de dar um passinho. Porque, querendo ou Uhum. não, fazer lista, tu pensar, faz com que tu gera assim até um desgaste quando tu vê. E engraçado que quando as meninas fizeram na mentoria isso, elas disseram assim, sobrou muito tempo. Ficaram E impressionadas. antes, muito, e antes elas diziam, né, Fê, que não tinham tempo, ah, não dá Não. tempo. Então, Uhum. assim, precisa ver para te poder realmente ter esse choque de realidade, dizer assim, meu Deus, o que que eu fiz até agora, né? Uhum. Posso fazer muito mais, eu posso ser muito mais. Porque o tempo, como vai aplicar, é tu que decide. Tem gente que aproveita que agora tem clareza e vai ler um livro, vai, né, estudar alguma coisa que queria estudar e achava que não tinha tempo, ou até mesmo dar mais tempo de qualidade para a família, porque vai Uhum. sobrar tempo, né? Então Uhum. cada um vai decidir como vai aplicar esse tempo. Mas a gente merece ter ciência disso, né? Merece ter essa clareza. Quantas pessoas a gente escuta que querem começar a leitura de um livro e não conseguem porque não tem tempo? Gente, como? 10 minutos, leia 2, 3 páginas de livro por dia. É o tempo que tu tá olhando alguma coisa numa rede social que tu não precisava estar ali, né? É. Então, assim, recapitulando, todos nós temos 24 horas no nosso dia. Quem trabalha 8 horas, ó, por exemplo, eu não sou CLT, mas eu trabalho 8 horas. Então, 8 horas cumprida de, né, que tu determinou, sobrou 16. Dessas Uhum. 16 horas eu durmo 8 horas, que agora já tô conseguindo, e sobram 8. Dessas 8, vamos dar aí 4 horas de presente para vocês organizarem a casa, comida, filho, marido. Sobrou 4. A pergunta é: o que tu tem feito com as tuas 4 horas? Aonde que tu tá aplicando o teu tempo para os teus pilares de vida, né? Uhum. Então, assim, não vou entrar mais em muitos detalhes aqui, mas o que vai ajudar muito é ter clareza nisso, colocar tudo isso num papel para te poder olhar. Tu tem que desenhar, tu tem que olhar para tua vida de como ela é, sabe? E Uhum. pensar, uma pergunta que é muito bacana da gente fazer é a seguinte: se eu continuar organizando a minha vida do jeito que eu tô organizando, levando a minha vida do jeito que eu tô levando, como que eu vou estar daqui 5 anos, né? O que vai ter acontecido com a minha vida daqui 5 anos? Isso. Eu vou estar colhendo tudo que eu realmente almejo, ou vai estar igual tá, vivendo um dia de cada vez, e amanhã é outro dia, e assim vai o outro dia, e o outro dia, e o outro dia. Não, e Teus assim, filhos né, Fê, o quanto eu posso crescer, né? Aproveitando esse crescer. tempo, né? E O aí tu quanto. vê o teu filho tem 18, né? Tu não se formou em nada, tu não estudou nada, tu não acrescentou em nada. Uhum. Conclui que eu já tô aqui agoniada. Não, é isso mesmo, tá tudo bem, a gente tá finalizando mesmo, é só esse resumo pro pessoal entender que não tem segredo, não tem fórmula mágica. Existe uma fórmula que é essa que a gente falou, né? Uhum. Que é ter essa clareza, conseguir ver, ou seja, se organizar, controlar, né? Saber como medir isso, né? Como que eu vou fazer e dividir. Dividir dentro da Uhum. agenda, dividir no teu tempo, dividir no teu dia e é isso, né? O controlar é controlar o teu WhatsApp, controlar como tu usa o WhatsApp, controlar como tu usa o teu e-mail, controlar como tu usa esse tempo, usar o Pomodoro. Olha quanta coisa a gente falou. Bloquear o teu celular, aproveitar essas dicas todas para realmente ser mais produtivo. Não na Uhum. intenção de tu sair dando conta de tudo e fazendo tudo. Não é essa a intenção. A intenção de ser mais produtivo é que você faça a tarefa com um resultado assertivo, né? Que você tenha êxito naquela tarefa que tu está fazendo e entregando o maior número de tarefas na menor tempo. Porque quando tu foca, quando tu vê, tu terminou antes do tempo que estava previsto, porque tu conseguiu estar ali 100% focado naquilo. Uhum. Né? Exatamente. É questão de organização. E assim, né? Mesmo com tudo isso, ainda assim, em várias das vezes, a gente falou aqui que a gente levou 7 dias quebrando crenças e ensinando os nossos mentorados a entenderem como realmente tudo isso funciona dentro dos nossos 11 pilares aí de vida, né? E
não é da noite pro dia, mas tem que ter uma ação, tem que ter o primeiro passo, né? E quem aí não tá conseguindo caminhar sozinho, fica aí o convite para preencher o link que tá lá na nossa bio, porque a gente vai abrir uma outra turma agora em março. E essa transformação que pode acontecer na organização da tua vida pode mudar, pode não, reflete em todas as outras pessoas que convivem contigo, né? Reflete na forma que você se olha, na forma de como você vê a vida, né? Como ela realmente é. Então, não é simples, uma simples organização de rotina, é organizar tudo aquilo que tem muita importância para mim, né? E é Vai me isso. deixar mais tranquila, né? Vai me deixar mais em paz, vai deixar a gente mais consciente de tudo. Então muda, né? Todo mundo percebe a tua mudança. E olha só, a gente tá só falando de identificar as tarefas que tu tens e organizar isso, gente. E os ganhos disso são gigantescos, assim, sabe? Então aplica tudo que a gente falou e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês, vai fazer muita diferença na vida de vocês e no ecossistema que vocês habitam, né? Então a paz interior de estar tudo organizado é maravilhosa. E as pessoas percebem e vão se comportar também, porque às vezes tu fica estressado porque tu não tá dando conta, fica nervoso e acaba levando tudo isso para dentro de casa. E aí tu deixa o marido nervoso, o filho nervoso, todo mundo fica estressado porque tu também tá estressado ou estressado. Então, vamos lá, apliquem. Quem não assistiu desde o começo, entrou depois, vai lá, vai ficar gravado, dá uma olhadinha e vai valer muito a pena. Essa Amiga, aula vai, ó, foi fantástica. top, Aqui, hein? ó, dá ponto Foi na orelha, ótimo. tá? Se Ai, alguém deu top. quiser, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que talvez a gente possa contribuir para melhorar aí o teu dia, para te ajudar na tua organização também. Estamos Uhum. aqui à disposição. Tenha Não vontade. tenham vergonha. Márcia, boa noite. Que bom, Márcia. Aplica, viu? É para todo mundo, tá? Que Neide bom, também. Neide. Coloca em prática porque, gente, funciona. O simples, o básico funciona. A gente quer uma coisa mirabolante, a gente quer, né, às vezes, inventar uma moda, né, Fê? Ai, não, falta. Ninguém me dá a cereja do bolo. E Cereja do sabe assim, bolo. né? E olha só que engraçado, né? Tudo é do quanto é importante para ti aprender tudo isso, né? Porque eu lembro que quando a gente lançou a segunda turma do método GPS, tinha uma pessoa em questão que tem bebê e não conseguia se organizar de jeito nenhum, e eu tô sempre contribuindo da forma que eu posso com os meus conteúdos e tudo mais. E quando eu abri a turma, essa pessoa me falou assim, ó, mas eu não tenho dinheiro para investir, né? E aí eu até dei uma oportunidade dela poder fazer de uma outra forma, né? Enfim, que ela também ia pagar, mas ia ser uma coisa mais que ela conseguisse fazer, né? Enfim. E essa pessoa disse que não conseguiria. Só que eu vejo essa pessoa fazendo outros cursos, investindo em outras coisas. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque talvez tu queira, mas ainda não tá certo, não tá aqui dentro, não tá ardendo, que é importante para ti se organizar, sabe? Ter tempo. Não, eu vou primeiro me especializar em outras coisas, depois eu cuido da minha vida, né? Do meu tempo, da minha rotina. Só que eu não tô olhando para isso e não tô conseguindo evoluir para cá, porque tá uma loucura, tá uma desorganização total. Então, a primeira coisa é realmente se olhar, né? Como que eu realmente estou agindo em relação a tudo isso? O que eu posso fazer para mudar? E essas ações aqui, ó, são bem simples, que podem Bem ajudar. simples. E é isso. E assim, o simples funciona, né? E causa uma grande transformação. E sobre o valor das coisas, né, Fê? Isso. Por mais que tu estejas, às vezes, cansado, na correria, tu nem consegue parar para te olhar. E esse processo de tu te olhar e entender o que está acontecendo, e entender que tu precisa fazer algo diferente, não é gostosinho. Não é gostosinho tu olhar e dizer assim, ah, pois é, até agora eu não dei conta. Putz, era tão simples. Será que eu vou fazer? Ah, não vou fazer isso, é tão simples, né? E aí acaba o quê? Tu não faz, continua ali, continua infeliz, continua estressado, continua ansioso. E a ansiedade é isso, excesso de futuro, né? Tu tá pensando lá em tudo que tu tem que fazer amanhã, sendo que tu já podia ter resolvido, estabelecido as suas prioridades e dormir tranquilo, porque amanhã tu já sabe, então tu não precisa te preocupar. Que a preocupação é isso, né? De preocupa e não precisa, né? Uhum. Então, Fê, foi ótimo. Acho que o pessoal amou.
E por Que hoje, bom. gente, era isso, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser chamar no direct também, fica bem à vontade. A gente pode continuar colaborando com vocês. Mas quem não assistiu, assiste lá, vai ficar gravado, aproveitem. E tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. Ou compartilhem com aquele amigo, né? Que precisa, que vocês sabem que é estressado do trabalho, que não dá conta, que tá cansado, que é multitarefas. Até mesmo quem tá em casa, né? Não necessariamente quem trabalha, mas quem é autônomo e é multitarefas. Aquela pessoa que tem muita energia, que tá o tempo todo resolvendo. Manda pra ela, porque ela precisa disso aí pra resolver a vida dela. Pode aprender a centralizar essa energia com uma coisa de cada vez, né? Exatamente. Então, Tá, vamos gente. tirar uma fotinho, ó. Quem quiser, nos marca aí pra gente estar conseguindo atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas a passarem por essa transformação, a dominarem o seu tempo, organizar a sua vida, olhar com direcionamento, né? Então, fotinho, a Jo vai tirar, porque sempre que eu tiro não dá certo. Eu? Então eu nem tiro Ai, mais. não sei. Teve uma vez que eu fui tirar e eu derrubei, peraí. Toda vez que eu tiro, dá um negócio, eu também faço isso. Derrubo, deixo cair. Então, Consegui, fechou. tirar, você tava falando, eu não falo que não fiquei falando. Peraí, então dá um sorriso, vai. X. Deu. Fechou. Então, gente, obrigada, tá? Pelo tempo de vocês. Aproveitem, porque foi de coração. A gente falou hoje na mentoria e a ideia era trazer para vocês para produzir para um 2022 melhor. Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite.